Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Está no ar Podcast. Podcast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Seu podcast desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Podcast no ar, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, trazendo para você todas as informações do dia, os destaques do que acontece no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Falando também de recebendo convidados, né, realizando entrevistas. Essa é a maior tônica desse podcast, que hoje vai abordar sobre política. Vem aí novidades aqui no Potiguar Notícias. Vem aí o programa Direto ao Ponto com João Dantas, advogado, parceiraço aqui do Potiguar Notícias, que vai estrear amanhã esse novo programa que vem aí para falar sobre o cenário político local, o que vai acontecer, o que está acontecendo em Parnamirim, quais são as perspectivas para o ano que vem, o que acontece no Rio Grande do Norte, no Brasil, por que não trazer o cenário político brasileiro, né, lá de Brasília, aqui para Parnamirim, para o Potiguar Notícias, para o Rio Grande do Norte. Então se liga nessa conexão, agradecer imensamente você que nos acompanha no canal da TV digital aqui do Potiguar Notícias, a PNTV Play. Se ainda não se inscreveu, vai fazer isso e vai ativar o sininho também para receber a notificação quando a gente entra no ar. Lembrando que somos retransmitidos pelas nossas emissoras de rádios parceiras, a quem eu aproveito para chamar agora aquela vinheta super especial e deixar um abraço. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Colimatão FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Todo o nosso carinho, nosso alô, nosso abraço mais do que especial para todos vocês que fazem essa retransmissão e fazem a mensagem do podcast chegar para cerca de 120 municípios em todo o Rio Grande do Norte. Nosso muito obrigada, sempre, todos os dias aqui, esse abraço especial. Olha só, deixa eu te perguntar se você já acessou o portal do RN, www.potiguarnoticias.com.br, para se manter muito bem informado, muito bem atualizado. Antes de eu chamar os principais destaques desta manhã, deixa eu logo dar um alô, desejar as boas-vindas para o parceiro, advogado, amigo de longas datas, já de casa, né, João Dantas? Super obrigada pela sua participação hoje aqui no podcast e vai trazer detalhes sobre essa nova proposta, esse novo programa que estreia amanhã com chave de ouro aqui no Potiguar Notícias, com toda essa estrutura, com a nossa transmissão ao vivo, não é isso? Direto ao ponto com o João Marcelo. Bem-vindo ao podcast. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Né? Eu fico muito satisfeito de estar aqui no PNTV. Né? Eu
de longas datas, desde que era um jornal impresso, eu participo aqui, na época do Tito Júnior, né, que é um bom carinho. E fico muito feliz de estar aqui, ter sido convidado para essa bancada, que sou um fã desse programa, do podcast, assisto suas programações, nunca pensei que estaria aqui ao seu lado. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos iniciar amanhã um programa sobre política aqui em Parnamirim, né? Apesar de ser uma emissora que está aqui localizada em Parnamirim, nós vamos tentar trazer entrevistado, né? A tônica do programa é sempre trazer entrevistado para a gente discutir com um político que tem um cargo eletivo, um prefeito, um vereador, um secretário, ou pretende candidato, né? Já eleições municipais. Sim. E a gente vai discutir a cidade, mas não só Parnamirim, né? O Rio Grande do Norte, nós temos aí uma grande rede de rádios parceiras de todo o estado, né? Então, assim, o programa não é exclusivamente Parnamirim, é aberto para todo o Rio Grande do Norte, para discussão política e trazer informação para o nosso público, né? Às vezes, um vereador, um prefeito, a comunicação não chega bem, e a nossa função como jornalista, como comunicador, é trazer essas informações. Então, esses são spoilers, tá, gente? Fica aí na conexão que tem muito mais informação com o João Dantas. Já a gente inicia a nossa entrevista, porque antes tem os destaques, os principais destaques do portal do RN. Destaques do dia. potiguarnoticias.com.br, o portal do RN. Principais destaques do mundo, do Brasil e, claro, do Rio Grande do Norte, direto do potiguarnoticias.com.br, que traz como manchete Operação Lesa Pátria. PF deflagra a 14ª, fase para identificar pessoas que incitaram e participaram dos ataques do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 17/8, a 14ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão, preventiva, e também 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Esperemos que mais essa etapa, mais essa fase da Operação Lesa Pátria chegue e puna esses responsáveis aí por esses danos ocasionados em 8 de janeiro. Mais informação, hacker reafirma ter recebido R$40 mil da deputada Carla Zambelli. O hacker Walter Delgatti voltou a afirmar à Polícia Federal que recebeu R$40 mil da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, para invadir sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e inserir falsos documentos e alvarás de soltura. A informação foi divulgada pelo advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, após depoimento do hacker à Polícia Federal em Brasília ontem. De acordo com um advogado, Delgatti confirmou o que havia dito no primeiro depoimento à PF em São Paulo, no mês passado. No depoimento de hoje, no caso de ontem, o hacker citou uma conversa e indicou pessoas próximas a Carla Zambelli envolvidas na invasão, conforme o advogado. A gente percebe sobre essa investigação que cada vez mais surgem elementos, que comprometem a então deputada bolsonarista Carla Zambelli. Também esperamos que se descubra, se desvenda, seja desvendado ao fim qual a responsabilidade da parlamentar nisso aí e que haja as punições cabíveis, não é? Mais uma informação, falar agora de coisa boa, trazer para você informação sobre o programa Desenrola Brasil. A Caixa Econômica registrou 1,5 bilhão em dívidas renegociadas. É política pública, minha gente, para o povo que precisa. Em um mês de operação do programa Desenrola,
a Caixa Econômica Federal renegociou 1,5 bilhão em reais, né, em dívidas. Segundo o balanço divulgado na noite desta quarta-feira, 16, o banco regularizou mais de 88 mil contratos de 70 mil clientes. De acordo com a instituição financeira, 92% das propostas foram renegociadas à vista. Olha que maravilha, gente. Os principais tipos de dívidas regularizadas estão em operações de cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor. Destinado a reduzir o endividamento da população, o Desenrola oferece desconto de até 90% nos débitos quitados à vista. Também é possível parcelar a dívida em até 120 meses com entrada e primeira parcela para 30 dias. Lembrando que isso é o que prevê o programa Desenrola Brasil, que o desconto pode ser até 90%. Mas a gente sabe que há instituições financeiras, há bancos, há agências que até aumentam um pouquinho mais essa margem de desconto, como a gente viu semana passada, durante a entrevista com o representante do Banco do Nordeste, que afirmou, né, nos informou aqui que esse desconto chega a 95%. Então, o programa Desenrola Brasil é uma política pública aí muito eficiente que vem para ajudar a população brasileira a reduzir o seu nível de endividamento. Olha só, falar de cultura, arte, dança, música. A Giradança estreia espetáculo gratuito para público infantil em Natal. Um convite às fábulas e ao mistério da criação das coisas da terra. Assim pode ser descrito o espetáculo infantil Muximba, da companhia Potiguar Giradança, que tem estreia marcada com 2 exibições no Solar Bela Vista, dias 18 e 19 de agosto, às 16 horas. As 2 sessões contam com intérpretes de Libras e ingressos estão sendo distribuídos gratuitamente no Simpla, é o aplicativo, tá? Muximba pretende evocar uma busca misteriosa por seres ancestrais que, de alguma maneira, parecem povoados no imaginário popular, como os bois, os papaguns, os orixás. O espetáculo brinca com o refazer da história da criação, colocando a terra como um lugar de encantamento e continuidade que merece muito mais importância que aquela que damos hoje. Olha, essa é uma pedida, né? É um evento aí que pede que mamães, papais, titios, titias, vovôs, vovós, todo mundo leve a criançada para prestigiar esse espetáculo promovido pelo Giradança, porque cultura, arte, conhecimento, esse mergulho na nossa história faz toda a diferença para a formação das nossas crianças. Eu vou levar o meu pequeno Lucas, meu pequeno, grande, gigante Lucas, para prestigiar esse evento que é totalmente gratuito. Então, já acessa aí o Simpla para garantir o seu ingresso. Itapuã, coloca aí para a gente o banner sobre a caminhada que vai acontecer aqui em Parnamirim. A Câmara de Parnamirim realiza a caminhada alusiva ao Agosto Lilás hoje, tá, gente? A partir das 16 horas, será realizada pela Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, dos Direitos das Mulheres, no caso, uma caminhada alusiva ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Então, hoje, às 16 horas, no Largo do Coabinal, vai ser a concentração. Não tenho aqui exatamente a rota, né, que vai ser feita essa caminhada, mas o mais importante que você, mulher, homem, jovem, adulto, idoso, todo mundo junto, se concentrar às 16 horas no Largo da Coabinal, para essa caminhada de conscientização, de despertar, de alerta para a importância do Agosto Lilás, voltado para o combate, pela não violência, né, para combater a violência, todo tipo de violência que é praticada contra nós, mulheres. Então, essa é uma problemática, é uma temática que precisa contar com a presença, com a colaboração, com a conscientização de todos. Então, o encontro hoje, aqui às 16 horas em Parnamirim, para a caminhada do Agosto Lilás, promovida pela Câmara de Parnamirim. É política no ar, né, João Marcelo? Já deixa aqui para a gente iniciar a nossa entrevista a partir de agora
com João Marcelo, advogado, depois das nossas notícias, que você vai continuar acessando o portal do RN, potiguarnoticias.com.br, para se manter bem informado. E, claro, não esquecer de seguir o @potiguarnoticias_, acompanhar tudo aí que está acontecendo pelo mundo, pelo Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. Tem muitos vídeos, muita informação para você ficar atualizado. Então, falar em atualizado, vamos nos atualizando por aqui, porque amanhã estreia o Direto ao Ponto com o João Marcelo, o programa político, que vai, como o João Marcelo mesmo já colocou, vai fazer uma abordagem sobre os principais acontecimentos no cenário político do Brasil, do Rio Grande do Norte, de Parnamirim, porque é preciso que haja esse trabalho, João Marcelo. Na minha opinião, a política, ela é um setor, é um assunto que está no nosso dia a dia e que falta, como você também já colocou, mais conscientização, mais pessoas especializadas em conhecimento político para falar a linguagem do povo, para fazer o povo entender, as pessoas entenderem que tudo na nossa vida é política, que aquela máxima de que eu não me envolvo com política, opinião política ninguém debate, ninguém discute, é igual futebol, religião. Não é assim, não é? Porque o futebol, ele não vai influenciar na tua existência, no teu dia a dia, na tua ida no supermercado, no açougue, na padaria, né, na tua conta de luz, né? Mas a política, sim. Então, tudo é política. Então, que bom que você chega para somar com essa bancada aqui, trazendo o Direto ao Ponto com o João Marcelo. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Se apresente, por favor, conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória, essa veia de comunicador, a advocacia. Por favor, a partir de agora o microfone é todo seu. Obrigado. Não, eu vou falar um pouco sobre... eu sou advogado, há 19 anos, né? Hoje eu tenho um escritório aqui na cidade de Parnamirim, onde é a cidade que eu moro também. E eu comecei na comunicação interessante, né? Para você ver como eu me sinto em casa aqui. Eu comecei na comunicação na Rádio Rural, né, fazendo alguns comentários no programa de Pinto Júnior, né? Pinto Júnior me convidou e eu fiz uns 3, 4 programas, né, na época, fazendo comentários políticos, né? E lá foi a primeira vez que eu falei no rádio, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. E a gente iria prosseguir com o projeto, só que acabou não dando certo, e eu continuei minha carreira, né, vamos dizer assim, que iniciou na Rádio Rural, na 87 FM de Extremóis, né? Eu tenho uma ligação, eu morei em Extremóis, eu tenho uma ligação muito grande com a cidade de Extremóis, é a terra da família do meu avô foi prefeito da cidade de Extremóis, então eu tenho uma ligação política muito grande, morei lá, tenho um imóvel lá, e trabalhei 2 anos lá na rádio, na 87 FM, né, com o programa, inicialmente com o programa Extremóis da Gente e depois o programa de entrevista, onde eu formatei esse modelo que eu vou tentar aplicar aqui, né, da entrevista, um programa de 1 hora com entrevista. E logo depois da 87 FM, eu vim para a 87 FM aqui de Natal, do jornalista e grande amigo, companheiro de sala de aula aqui no Neto, né, trabalhei lá no programa Redação 87, onde nós fazíamos comentários, né, inicialmente nós fazíamos os comentários políticos, né? As notícias eram dadas e a gente fazia os comentários de cima da notícia. E logo depois, né, a gente fez esse formato novamente, o formato de entrevista, de 1 hora entrevista, que eu acho esse formato bem interessante, né, que é o formato que nós vamos fazer aqui, né, como você mesmo falou, né, você falou a questão de hoje a política é tratada muito como futebol, né, eu torço pelo Flamengo, eu torço pelo ABC, pelo América, né, e não quero escutar o outro lado, né, porque em futebol isso vale, né, eu sou quem me conhece sabe que eu sou torcedor do América, né, e eu quero ganhar do ABC de todo jeito, com um pênalti roubado, mas na política não faz assim, a gente está vivendo uma era de narrativas, né, um lado, o outro lado, cada um com suas narrativas, e a verdade real está ali, e as pessoas não querem enxergar nem um lado nem o outro, então o nosso intuito aqui é tentar trazer políticos, né, dos dois lados, eu não gosto muito nem dessa história de dois lados, né? Mas chegamos nisso, né? Mas, assim, é tentar ver a verdade real. Por que aquele recurso não foi? Por que aquela rua ali não está asfaltada? Por que o calçamento não chegou? Por que o lixo não foi recolhido? E coisas maiores, né? Coisas da cidade, mas coisas maiores também. Tentar
chegar perto da verdade real, né? O intuito é esse, eu já vinha fazendo isso em outras emissoras e vou tentar trazer aqui para a PNTV esse formato. Muito bem. Então, o que nós podemos esperar? Não é, do João Marcelo, que tem aí na advocacia 19 anos de experiência, já tem aí um longo histórico também na comunicação. Então, quem será o primeiro convidado? Quem vai acompanhar o Direto ao Ponto a partir de amanhã, ao vivo, hein, gente? 11 horas, não é isso, João Marcelo? Amanhã nós teremos a entrevista com o vereador e presidente da Câmara Municipal aqui de Parnamirim, o Volney França, né? Ele é além de ser um dos políticos mais importantes da cidade hoje, né, como presidente da Câmara, o nome dele é muito cotado para ser o candidato da situação, né, para as eleições municipais do próximo ano. Então, nós vamos iniciar com o vereador Volney França, né, vamos falar a entrevista terá dois tempos, né? Vamos falar um pouco sobre a situação do Parnamirim, o que é que a Câmara Municipal tem feito, o que é que o mandato do vereador, né, e ele como presidente, e no final vamos ver quais são se ele realmente pensa em ser candidato, quais são suas propostas, sua visão da cidade de Parnamirim. Certo. Então, já deixando todo mundo ciente que amanhã que vai estrear aqui no podcast, no Potiguar Notícias. E amanhã o convidado é o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, o vereador Volney França. Então, vamos tentar fazer esse resgate, esse mergulho histórico, João Dantas, sobre a história política, né, social e econômica de Parnamirim. Em 23 de dezembro de 1948, foi criado e anexado ao município de Natal o distrito de Parnamirim. 10 anos depois, foi elevado à categoria de município apenas, né, em 17 de dezembro de 1958, que foi desmembrado da capital, Natal. Então, a gente vê, João Dantas, que a política se faz presente na história de Parnamirim desde a sua criação, né? Precisou ser desmembrada de Natal para poder ter pernas próprias e aí ter representantes legítimos na área política. Exatamente. Primeiro é uma grande responsabilidade, né? Que eu sou historiador, mas eu tenho um conhecimento sobre isso, né? A história de Parnamirim, ela surge com a base aérea de Natal, né? Você vê que não era nem chamada na época de base aérea de Parnamirim, até hoje chama-se base aérea de Natal. Com a Segunda Guerra, né, os Estados Unidos eles solicitaram ao governo do Brasil um espaço para poder de representação, para poder militar, né, para poder uma conexão com a África melhor, né? Natal está muito próximo à África. E foi criada a base aérea, e em torno da base aérea nasceu o distrito, né, de Parnamirim, que depois, como você falou muito bem, virou cidade. Então, toda a história de política de Parnamirim ela surge em função da base aérea. Né? Tudo, a criação, o município. Se você for ver a história dos primeiros prefeitos, os primeiros políticos eram todos militares. Exatamente, né? Essas informações que eu quero que você nos traga. As personalidades políticas que compõem a história política de Parnamirim. Exatamente. Teve o Dioclésio Marques, o Antenor, né? Nós tivemos mais recentemente um dos grandes prefeitos foi Raimundo Marciano, logo depois o Agnello, né? Tivemos grandes, Fernando Bandeira, tivemos muitos políticos. Inicialmente foram políticos ligados à aeronáutica, né? À base aérea, e posteriormente, com o desenvolvimento da cidade, né? A cidade cresceu, a base aérea ainda tem uma grande importância na cidade, mas não é mais tão central quanto foi, né? Então, e a cidade de Parnamirim, ela tem uma peculiaridade de cidades de região metropolitana, né? São cidades que eu chamo de cidades abertas, né? Porque assim, se você vai pegar uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, um exemplo, a cidade de Caraúbas, né? Se você não nasceu lá, você não tem família lá, você não consegue chegar lá na cidade e entrar na política, é muito difícil. Parnamirim, como é uma cidade colada com o Natal, junta com o Natal, ela é uma cidade chamada aberta, né? Então, assim, qualquer pessoa que vier residir em Parnamirim, né, tem uma veia política, ela pode entrar. Então, aconteceu. Tipo, nós tivemos o ex-prefeito Agnello Alves, né, que não tinha assim, uma certa ligação grande com a cidade, mas veio morar aqui e acabou sendo prefeito, né? E Parnamirim tem várias peculiaridades. É uma cidade, ela não é uma cidade agregada, né? Não é uma cidade junta. Ela tem vários setores, né? Aqui onde a gente está, onde fica a sede da PNTV, ela é
Aqui é o centro, aqui é o que eu chamo de Parnamirim histórica. Quem mora aqui nessa região, do bairro Monte Castelo, Passagem de Areia, aqui Vale do Sol, são pessoas que já nasceram aqui, filhos de pessoas que moravam aqui. Mas se você pega a Nova Parnamirim, grande parte da população é uma população que veio de Natal, né, que não se identifica com a cidade, muitos deles não são nem eleitores na cidade, são eleitores em Natal e não tem qualquer identificação. Né? Eu converso às vezes com pessoas que moram em Nova Parnamirim e elas falam que moram em Natal, né? Elas não têm identificação nenhuma com a cidade. Isso é porque geograficamente isso também não favorece, né? A gente fica ali muito no coladinho, no limite ali, e realmente, até eu que sou de fora, me confundo. Porque... É uma peculiaridade de região metropolitana, né? Eu morei muito tempo em Recife, lá, quer dizer, eu não morava em Recife, morava em Jaboatão, que é que eu chamo a Parnamirim de lá, né? E tinha esse problema lá, né? E a cidade ela como é separada, né? Nós temos os núcleos de praia também, que tem uma identificação própria, nós temos o núcleo de Pium, que também tem uma identificação própria, então é uma cidade bem complexa mesmo, né? Bem complexa politicamente e até para administrar, né? Geograficamente. Então, um fator interessante que eu queria... Isso vai ser uma abordagem que nós vamos fazer em programas futuros, mas devido a toda essa influência da aeronáutica, né, da base aérea daqui, de Parnamirim, a cidade mudou de nome, né? Nos anos 70, a cidade passou a chamar Eduardo Gomes. Para quem não conhece bem, Eduardo Gomes foi um dos grandes brigadeiros da aeronáutica do Brasil, e naquela época de regime militar, mudaram o nome da cidade para Eduardo Gomes, uma tentativa, que era uma cidade muito, como eu já falei, muito relacionada à aeronáutica. Então, a cidade passou a se chamar Eduardo Gomes, e isso só foi revertido já depois do fim do regime militar, já pelo deputado, pelo um projeto de lei do deputado na época, né, o deputado Rui Barbosa, grande parceiro do nosso escritório, grande amigo, né? E em 87, se eu não me engano, as datas não estão bem aqui, ele fez o projeto na Assembleia Legislativa e recuperamos o nome de Parnamirim, que é o nome histórico. Foi oficial essa mudança, foi oficial. Foi. Por muitos anos, né? Dos anos 70 até 87, a cidade foi conhecida como Eduardo Gomes. E você pega muito documento. Eu trabalho com imóveis também, com regularização de imóveis lá no escritório, e muitos documentos que a gente pega lá dos anos dessa época, ainda é cidade de Eduardo Gomes, cidade de Eduardo Gomes. Olha só. Para você ver que tudo é política, tudo é influência política, até nisso aí, né? Exatamente. A política consegue mudar até o nome de uma cidade, né? Exatamente. Né? Como eu disse, é uma cidade fundada e que cresceu, né, em torno da base aérea, que hoje é um museu, né, do aeroporto, hoje é um museu da Segunda Guerra. Né? Eu acho interessante todo parnamirense conhecer essa parte, porque a origem nossa da cidade é militar, né? Sim. Agora, então, vamos trazer um pouco para o cenário atual. Você citou alguns nomes aí, algumas personalidades, a história do legislativo, por exemplo, já que o nosso presidente o presidente da Câmara de Parnamirim vai participar amanhã, vamos falar um pouquinho da história do legislativo. A gente tem aí o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Parnamirim. Ele, se não me engano, foi também prefeito, vice-prefeito, ele assumiu temporariamente. Tem um capítulo aí na história de Parnamirim. Teve o falecimento do prefeito, que eu não me lembro o nome, e o presidente da Câmara, que também não me lembro, mas... Francisco Pimenta, se eu não me engano. Ele deve ter assumido, né? Foi, ele assumiu, e aí foi dado o primeiro... Tem lá na Câmara Municipal o primeiro retrato, né, do primeiro presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, foi o seu Francisco Pimenta, que também, se não me engano, ele era vice-prefeito e por um determinado período, um ano, por aí assim, 1 ano e meio, ele assumiu como prefeito. Então, tem muita coisa para se falar. Porque mudou. Naquela época, nos anos 60, se não me engano, até o início dos anos 70, não existia esse cargo do vice-prefeito. O presidente da Câmara, ele era o vice-prefeito da cidade. Então, quando a gente volta no tempo, nessa época dos anos 60, a gente vê que o presidente... mas ele era o presidente da Câmara e era o vice-prefeito? Era, realmente, o presidente da Câmara era o vice-prefeito da cidade. É isso. E aí aconteceu algo com o prefeito, a gente precisaria mergulhar na história, que o vice se tornou o prefeito. Mas, assim, são curiosidades da história política de Parnamirim, que é bom sempre se resgatar, né?
é bom estar sempre falando, que é para não se perder, não é, a história, não se deixar esses detalhes que enriquecem a história ficarem perdidos no meio do caminho. Então vamos falar do cenário atual. O que você tem pelas suas andanças, pelas suas transições aí nos bastidores, nos setores do legislativo, do executivo, do judiciário, você que é da área judiciária, da justiça e advogado, o que você nos traz de informações atuais? Eu faço várias análises hoje da cidade de Parnamirim, né? Parnamirim hoje, né, pelo censo do IBGE, ela é a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, né, em população. Hoje nós só somos suplantados por Natal e por Mossoró, e quase chegamos muito perto. Se eu não me engano, a diferença é muito pequena entre a população de Mossoró, que sempre foi conhecida como a segunda cidade do estado, e hoje é de Parnamirim, né? Parnamirim continuar esse ritmo de crescimento, em poucos anos, acredito que em 5, 10 anos, no máximo, será a segunda cidade em termos de população, né? Como eu já falei, é uma cidade bastante dividida geograficamente, né? Nós temos setores aqui que eu chamo de centro, setores mais históricos, praia, Nova Parnamirim, que é um bairro, assim, nem Natal, nem Parnamirim, né? E tem esse viés. A política moderna de Parnamirim, ela começa com a gestão do Raimundo Marciano, né? Foi um dos grandes prefeitos da cidade, ele praticamente estabeleceu. É difícil formar uma cidade do nada, né? Porque você tem que construir escolas, tem que criar as secretarias, unidade básica de saúde, toda uma estrutura que não existia, né? Parnamirim sempre dependeu de Natal e foi criado, né? Hoje nós temos o Hospital Dioclésia, que é um hospital estadual, nós temos uma rede de unidade básica de saúde, escolas municipais, escolas estaduais. Então, foi com o Raimundo Marciano, logo depois veio o Agnello, né? Agnello Alves, que era um político que não era daqui da cidade, mas veio conversando com pessoas. Eu não morava aqui na época da administração de Agnello, mas, pelo que eu já conversei com muitas pessoas, foi uma grande administração que elevou Parnamirim, né? Ali que surge a ideia de Nova Parnamirim, elevou Parnamirim a um padrão melhor. E hoje nós estamos vivendo o segundo mandato do prefeito Taveira, né? O prefeito Taveira, que vem fazendo uma administração, assim, em alguns aspectos criticadas, em outros, né? Pessoas gostam, né? Mas é uma administração que a gente precisa analisar com mais cuidado. E outro fator interessante é a questão da representatividade política de Parnamirim. Nós tivemos nos anos 90 um deputado estadual oriundo daqui de Parnamirim, foi o Marciano Júnior, né? Ele foi o primeiro deputado estadual oriundo, né? Nós tivemos outros deputados, mas que era de Parnamirim, ligado a Parnamirim, foi o Marciano Júnior. E nessa última eleição, essa cadeira nunca foi renovada, e na última eleição nós tivemos o Taveira Júnior, né? Outro deputado estadual hoje ligado a Parnamirim. Eu acredito que Parnamirim precisa de uma representatividade melhor, né? Pela população que nós temos, era para termos mais deputados estaduais daqui da cidade, era para ter pelo menos um deputado federal, né, daqui da cidade também, mas isso aí com um tempo eu acredito que vai surgir, né? É aquilo que eu lhe falei, né? Quando a população da cidade refletir os eleitores, né, a pessoa se sentir morador de Parnamirim, se sentir daqui, mesmo que tenha nascido em Natal, em outros lugares, mas eu moro em Parnamirim, eu sou daqui, eu preciso votar em Parnamirim para que a minha rua, o lixo da minha rua seja recolhido no tempo, a minha rua tenha segurança, né? Não adianta você morar em Parnamirim e ser eleitor de Natal, né? Que é muito o que acontece hoje em dia, né? E vice-versa também, né? Só sobre isso aí, deixar um adendo, abrir um parênteses, né? Que o título de eleitor do cidadão é a maior arma, né? A maior ferramenta, não vou nem utilizar a palavra arma, mas é a maior ferramenta de transformação política, social, econômica, cultural. Realmente o título, o nosso direito de votar, de ir na urna, escolher quem será o nosso representante, é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta incontestável de transformação, de mudança, ou não é? Porque, infelizmente, a nossa população muitas vezes não consegue, não sabe ainda aprender a escolher o seu representante. Mas sobre essa questão de votar, morar num local e votar no outro, eu entendo o seguinte, muitas vezes eu que não voto em Parnamirim, mas eu trabalho em Parnamirim, ou eu só moro em Parnamirim, e eu exerço a minha cidadania
o meu direito de cobrar, de contestar, de reclamar, muito mais do que uma pessoa que nasceu, criou, viveu, vive ainda, né, em Parnamirim. Então, é assim, o que eu entendo é que essa questão da luta pelos direitos precisa ser unificada, né? Precisa as pessoas, o cidadão, não importa qual a sua origem, se ele vê que a rua precisa de um reparo, eu não preciso necessariamente morar ou ter nascido aqui em Parnamirim. Se eu tiver um recurso, uma maneira de buscar, de cobrar, de exigir da secretaria responsável pela manutenção daquela via, eu tenho esse direito, porque eu sou brasileiro, eu pago meus impostos, não é? Então precisa muito, João Dantas, de você que é advogado, de a população entender o seu papel, o seu dever e os seus direitos, não é? Exatamente. Por isso que a gente tem que esclarecer, né? A quem cabe aquele, né? A questão de uma rua que não está calçada. Quem é o vereador, o que ele pode fazer? Ele pode ajudar, mas não é o vereador que vai mandar calçar a rua, né? Mas uma vez que ele é provocado... ele pode fazer uma recomendação, um requerimento para a secretaria, para a prefeitura, né? E encaminhar aquele pedido, né? Mas ele não é o responsável, né? Então, assim, o municipal, o legislativo municipal como o próprio poder, né? Nós temos a divisão de poder, né? Executivo, legislativo e judiciário. O legislativo é para formular leis, né? E para fiscalizar o poder executivo. São as duas principais funções de uma Câmara Municipal, né? Mas os vereadores têm influência política. Então, claro, assim, é por isso que às vezes tem o vereador do bairro, né? Aquele vereador que é mais ligado a um bairro, por morar naquele bairro, né, por conhecer a realidade, né? Como você diz, você tem toda a razão. Não adianta também eu ter o título de eleitor daqui e não cobrar nada, ficar, né, como se não tivesse nada a ver comigo, né? Aí a unidade de saúde do meu bairro não funciona, o hospital não funciona, a escola municipal não funciona, e às vezes realmente, como você falou, a pessoa até vota em Natal, em outros municípios e está aqui atuando, né? Sem dúvida, você tem toda a razão. Agora, para uma cobrança mais efetiva, né, uma participação, eu acredito muito na vivência da cidade, né, na cultura, de viver a cidade. Né? Nós moramos na região metropolitana, nós acabamos vivenciando, eu mesmo, né, todo dia. Minha família mora praticamente toda em Natal, eu vou a Natal praticamente todo dia, tenho família em Extremóis também, aqui na região metropolitana. Vou sempre a Extremóis, estou sempre lá, uma vez por semana eu estou em Extremóis. Né? Então, assim, a região metropolitana tem essas nuances, né? De que você sempre está circulando. Você tem uma ideia, né? A gente falou de história, até muita gente não sabe, até 1974, 76, se eu não me engano, o bairro de Passagem de Areia, que é um dos grandes bairros da cidade, era Macaíba, né? Olha aí. Você pega a documentação antiga... verdade. Você pega a documentação antiga de terrenos, de casas de Passagem de Areia dos anos 70, está lá, município de Macaíba, né? Ela só veio para Parnamirim, se eu não me engano, em 1976, né? Eu não tenho muita precisão com essas datas, né? Mas eu acredito que foi mais ou menos isso. Então, assim, essa complexidade, e a ideia aqui do debate político é justamente essa, de esclarecer a população, o que está ocorrendo, porque... vamos entrar no período eleitoral, né? Próximo, já está aí, já temos pré-candidatos, tudo, e começa o jogo de narrativas eleitorais, né? Ele é um jogo muito forte, e às vezes o cidadão que não entende, não consegue, né, acompanhar, acredita em qualquer coisa que botem, né? Ele fez isso, deixou de fazer aquilo, e a ideia aqui do programa é a gente trazer pessoas ligadas para esclarecer, né? Certo ou errado, ele tem que falar, né? Perfeito. E sobre isso aí, infelizmente, as pessoas acreditam e acreditam firmemente, fielmente, né, naquilo que está sendo informado ali. Eu queria fazer um complemento sobre quando você colocou sobre os dois papéis, né, do legislador, né, que é elaborar as leis e fiscalizar. Lembrando que a população, você, cidadão, parnamirinense, agora vou me direcionar. Um vereador daqui de Parnamirim, ele pensa em apresentar um projeto de lei, um requerimento, uma proposição, qualquer que seja a ação, a partir da sua provocação, a partir das necessidades que você faz chegar lá naquele vereador, seja o vereador de bairro, ou seja o vereador, né, que não é de bairro, que eu acho difícil, eu acho que todos são, né, todos têm as suas lideranças, mas a partir do momento que você, como população, como cidadão,
cumpre o seu dever, né, o seu direito de cobrar, de exigir aquela mudança, aquela melhoria ali para o seu bairro, para a sua rua, para a sua UBS, como bem apontou aqui o advogado, o especialista João Dantas, que vai inaugurar o Direto ao Ponto amanhã, se não houver essa provocação, essa cutucada, olha, vereador fulano de tal, no nosso bairro a gente está precisando de um centro de cultura, de uma escola comunitária, se não houver, o poder público não vai saber, quer dizer, até sabe, mas a gente sabe que o poder público é omisso, né, João? E hoje está até mais fácil, né? Antigamente antes dessa era das redes sociais, você chegar num vereador, você tem que sair da sua casa, ir lá na Câmara, levar um chá de cadeira lá, tentar falar, e às vezes nem conseguia falar. Hoje você não precisa sair de casa, você entra lá na rede social do vereador e pode fazer sua reclamação, sua proposição, como você bem falou, né? Até ajudar ele, né? Porque às vezes mesmo o vereador de bairro, ele não consegue estar no bairro toda hora, todo o tempo, né? Um lixo que não foi recolhido. Nem sempre o secretário responsável pelaquela pasta, nem sempre o vereador da região passa naquela rua que o lixo não foi recolhido, né? Foi um erro da empresa prestadora de serviço, né? Então, assim, as redes sociais, elas foram muito boas para isso, né? Para que o cidadão, né, tenha um contato direto com o seu político, né? Não só o vereador, mas o secretário, né, da pasta, né? O secretário de saúde, educação, você pode falar diretamente, que todos têm redes sociais, né? Esse é só um exemplo que o João Dantas está dando, mas isso vale para todas as áreas. Não é, João Dantas? Afinal de contas, uma cidade, um município é formada por vários braços, né? É educação, é saúde, é segurança pública, é cultura, é esporte, lazer, é transporte, mobilidade, comércio, é tanta coisa. Amanhã tem Direto ao Ponto com o João Dantas, e você fica sabendo muito mais do que a gente falou aqui nesse bate-papo. Quero agradecer imensamente a sua participação. Sucesso no programa de amanhã. Esperamos aqui o presidente da Câmara Municipal, Vonei França, para fazer um bate-papo ainda mais enriquecedor. Isso aqui foi só uma palhinha, tá, gente? João Dantas, obrigado. Eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite, né? Por esse pré-anúncio, né, do programa. Muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado aqui. É um programa que eu assisto, né, diariamente, nem todos os dias, né? Às vezes nós estamos em audiência, mas eu sempre vi as suas notícias, né? O podcast é um grande programa. Eu fico muito feliz de ter participado. E amanhã, né, 11 horas, nós vamos iniciar esse novo programa e vamos tentar, né, discutir a cidade, discutir o Rio Grande do Norte e toda a região metropolitana. Muito obrigado, gente. Não, antes da gente ir embora, eu vou precisar pedir para ele fazer, que ele falou tão bonito agora, pedir para ele fazer o convite oficial, olhando aqui para esta câmera, amanhã, 11 horas da manhã, ao vivo, estreia Direto ao Ponto, né, com o João Dantas, amanhã com entrevista, né, um programa que tem um formato de entrevista, com o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, Vonei França, né? Então, todos convidados amanhã, 11 horas ao vivo, e aqueles que porventura estejam trabalhando, vai ficar o programa no YouTube, né? No canal da TV Digital PNTV Play. Vamos nos despedindo por aqui, agradecendo mais uma vez a participação do João Dantas. Sucesso para amanhã, não perde não, 11 horas ao vivo aqui na PNTV Play, tá? Se liga. E agradecer imensamente a sua conexão, a sua participação conosco, quem nos acompanhou na transmissão ao vivo no YouTube e quem vai ouvir esse podcast nas emissoras de rádios parceiras. Super obrigada. Amanhã tem mais podcast e tem programa Direto ao Ponto com o João Dantas. Por aqui vou deixando você com um recadinho do Wilson Martinez, idealizador, coordenador da Multifeira Brasil, Mostra Brasil, que vem aí em sua 28ª edição. Tchau! Se você é empreendedor, se você tem um pequeno negócio, não importa, seja uma prestação de serviços, você pode levar a sua atividade para dentro da Multifeira. Por isso é o nome Multifeira Brasil, Mostra Brasil. E hoje também mostra parte do mundo. Nós levamos o Potiguar, o Rio Grande do Norte, para o mundo e também trazemos pessoas do mundo para cá. Vem ver o que o Brasil tem para mostrar. Brasil, mostra Brasil.
Multifeira Brasil Mostra Brasil. Tem moda, móveis e decoração, gastronomia, exposição, diversão e muito mais. Venha se surpreender com a maior multifeira do Nordeste. Brasil Mostra Brasil. 27 anos de sucesso no Centro de Convenções. Mostra Brasil. Então, você tiver interesse, como eu falei, procure o Sebrae, procure o próprio governo do Estado da Baía dos Cetas e você vai ter a oportunidade de participar do nosso evento. Ou então, www.brasilmostrabrasil.com.br e todas as informações estarão lá. O podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas.